Você está ouvindo o podcast Assembleia de Deus Iturama. Jesus ama você. Meus amados ouvintes, irmãos em Cristo, amigos, todos que nos ouvem neste exato momento, e quero aqui deixar uma reflexão em rápidas palavras, mais uma reflexão bíblica para que possamos meditar, possamos refletir no que o apóstolo Paulo diz ao escrever a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13 e versículo 13. O apóstolo Paulo diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Esta expressão do apóstolo Paulo, dizendo que permanece a fé, a esperança e o amor. Eu quero meditar um pouco com vocês, trazendo aqui uma reflexão sobre a esperança. O apóstolo Paulo diz aqui que permanece. Sempre ouvimos, né? Uma cultura nossa, aí tem um provérbio popular que diz que a esperança é a última que morre. A última que morre. Se ela ela é a última, mas que morre. Mas, segundo a palavra de Deus, segundo o que o apóstolo Paulo também escreve aqui, e segundo o que nós cremos, a nossa esperança, que não é uma esperança no homem, não é a esperança em um sistema político, não é uma esperança em um órgão qualquer, seja ele o mais importante que seja. Nossa esperança não é em uma ciência, não. A nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Como a nossa esperança está em Cristo e não em outra coisa qualquer, ou não em outro ser qualquer, mas sim em Cristo, nós não podemos dizer que a esperança é a única que morre. Ao contrário, a nossa esperança é a única que não morre. Ela não morre, não morrerá. O apóstolo Paulo diz que permanece, agora pois permanece a esperança. É bem verdade que muitas vezes nós passamos por situações para as quais parece não haver mais esperança. Passamos por problemas, por dificuldades que naquele auge, naquele momento, parece que não temos mais forças, não temos mais nenhuma perspectiva, não temos mais esperança, não há uma saída. Há momentos que chegamos a pensar, talvez, nessas horas de tribulação, nessas horas de provação, angústia, até mesmo angústia, por que não? Nós somos seres humanos, ainda estamos aqui nessa terra, então passamos por momentos de angústia, de desespero, circunstâncias parecem serem monstruosas, são circunstâncias que parecem ser bem maior do que o mundo em que vivemos, e nós sentimos às vezes, quem nunca sentiu, às vezes sente fracassado, derrotado, impotente, sem esperança, frágil até. São circunstâncias da vida. Às vezes chegamos a perder algumas batalhas, mas eu quero dizer nesta oportunidade a você que me ouve, ainda que em alguns momentos você chegue a pensar, ou chegamos a pensar no fracasso, na derrota, na impotência,
na falta de esperança, um sentimento de fragilidade. Ainda que chegamos a pensar ou sentir assim, ou mesmo perdendo uma batalha, eu quero te dizer, tudo pode acontecer, até mesmo perder uma ou outra batalha, mas a guerra nós não perderemos nunca, porque o nosso Senhor Jesus é o nosso comandante, é o nosso capitão, Ele está conosco, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor que nos sustenta, que nos guarda. Lembra da passagem bíblica registrada no Evangelho segundo Marcos, lá no capítulo 5, Marcos estava com Jairo estava com a sua filha doente, muito doente, e Jairo resolve ir em busca de Jesus Cristo, porque ele sabia que Jesus estava pelas mediações. E Jairo foi, e ele teve sucesso em encontrar Jesus, em descobrir onde ele estava e encontrar com ele. Ele falou com Jesus, mas Jesus se dispôs em ir na sua casa, só que nesse trajeto acontece um outro episódio em que aquela mulher com fluxo do sangue encontra com Jesus, e Jesus dá atenção para ela, resolve o problema dela. Imagino eu que nesse momento que surge o episódio ali da mulher, houve um pouco de demora em relação à urgência que Jairo tinha quanto o problema de saúde da sua filha. Houve um pouco de demora. E enquanto Jesus estava ali resolvendo o problema da saúde daquela mulher, porque Jesus para ouvir a todos, e Ele pode resolver tudo e atender a todos. E para Jesus, que é Senhor do tempo, nada passa de hora, nada passa do momento. Mas quando ele estava ali, chegaram alguns mensageiros de Jairo e disse para Jairo: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu. Em outras palavras, os mensageiros de Jairo, em outras palavras, estava dizendo: Jairo, acabaram as suas esperanças. A sua esperança acabou, porque a sua filha morreu. Mas, meu caro ouvinte, nesse exato momento, Jesus escuta essa conversa dos mensageiros. Jesus ouve a notícia trazida pelos mensageiros até Jairo. Jesus simplesmente olhou para Jairo e disse: Jairo, somente creia, ou creia, tão somente creia, tenha fé. E a Bíblia diz que Jesus agora vai com Jairo para sua casa. Escuta, pastor, mas se já acabou a esperança, já não tem mais vida a filha de Jairo, então não precisava mais de Jesus ir até a casa de Jairo. Jesus poderia despedir Jairo dali mesmo. Eu quero te dizer uma coisa: nem a morte coloca fim na esperança de uma pessoa que tem fé. Nem a morte coloca fim na esperança de alguém que crê em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque a morte para Jesus não é empecilho, a morte para Jesus não é barreira, a morte para Jesus não é nada. Tanto é que quando Jesus chegou na casa de Jairo, juntamente com ele viu aquele alvoroço que estava acontecendo na casa de Jairo. Um grande alvoroço, várias pessoas chorando, se lamentando, amigos, familiares, outros tentando consolar os parentes. E Jesus, vendo aquele alvoroço, disse assim: por que vocês estão chorando? Por que tanto choro?
a menina não morreu, ela está dormindo. E quando Jesus falou que a menina não havia morrido, e sim que estava dormindo, alguém começou a sorrir, a zombar, a criticar, e pensar, às vezes até falar, mas ele não está sabendo de nada. Nós estamos cansados de saber que a menina morreu, nós vimos o momento que ela morreu, nós estávamos aqui, sabemos que ela morreu, agora ele chega aqui falando que está só dormindo? Que homem é esse que Jairo foi buscar, que nem entende? Olha, quem não entendia era eles, porque o dono da vida, Jesus Cristo, nunca vê a morte como um fim, como um final, como uma barreira, como eu já disse, um empecilho para ele trabalhar. E é por isso que ele falou, só está dormindo. E quando uma pessoa está dormindo, somente com um toque ou com um chamado, ela acorda. E nesse caso da filha de Jairo, Jesus tinha poder para despertá-la do sono. Só Jesus tinha esse poder naquele momento. E só Ele, só o Senhor Deus tem esse poder agora. A esperança de Jairo, que para muitos já não existia mais. A esperança de Jairo, que para muitos já havia sido, já tinham desistido. Jesus chega. Interessante que Jesus, naquele momento, ele percebeu a incredulidade daqueles que sorriram dele. E Jesus pediu para tirar todo mundo de dentro da casa, todos que estavam lá dentro. Tiraram todos, porque Jesus, ele opera, ele faz maravilha, mas aonde tem fé, aonde tem pessoas que creem, ou na vida de quem crê, Jesus pediu para que todos saíssem do interior da casa. E Jesus chamou três dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, os três que sempre estavam com Jesus. E entraram eles para casa. Jesus ainda permitiu que os pais da criança também entrassem. E quando Jesus chega diante da menina, aparentemente morta, fisicamente morta, Jesus pega em sua mão e diz assim, Talita cumi, menina, te ordeno, levanta, ou a te digo, levanta. E a menina se despertou do sono, o sono da morte, se despertou naquele momento, ficou de pé e começou a andar pela casa. E Jesus disse para os pais, dai-lhe de comer para esta criança de 12 anos. Meu amigo, minha amiga que me ouve, eu venho aqui como um homem de Deus, como um profeta de Deus, dizer para você, a tua esperança permanece, a nossa esperança permanece, ainda que estamos vivendo em momentos difíceis, cruciantes, momentos que abalam, tantas coisas acontecendo. Você abre aí as redes sociais, os Facebooks, tantas notícias de morte, tantos anunciados de luto. Vivemos em momentos de pandemia, momento de dor, de angústia, de parentes perdendo, pessoas perdendo o seu ente querido, perdendo o seu amigo, talvez se desesperando. Mas eu te digo uma coisa, ainda que tudo isso aconteça, lá no final tem uma esperança para todos nós. Tem uma esperança, porque a morte não é o fim. A morte é o começo de uma vida, ou uma vida feliz, uma vida eterna na presença de Deus, ou uma vida eterna na perdição. Há uma esperança. Agora permanece a fé e a esperança. Então, assim como Jairo, que teve fé
E ainda que a sua filha havia já morrido, ele recebe os mensageiros, porque sempre haverá mensageiros dizendo para você: não tem esperança, não precisa mais, não vá procurar o Cristo, não vá procurar o Redentor, não vá procurar. Sempre haverá mensageiros diabólicos, mensageiros daqueles que não creem, mensageiros que querem atrapalhar, obstar a sua fé, a sua esperança. Mas, meu amigo, levanta a cabeça, levanta, enxuga os olhos, enxuga as suas lágrimas, olha para cima, para o autor e consumador da nossa fé. De lá vem a nossa salvação. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virão socorro? O nosso socorro vem do Senhor Deus, de Jeová, que fez o céu e a terra. Tenhamos esperança, que a nossa esperança permaneça, não acabe, não desista, não acabe com a sua esperança, não desista da sua fé. Espera no Senhor, ainda há esperança. Jó, no seu sofrimento, registrado no livro com seu próprio nome, no capítulo 14, lá no versículo 7, 8, 9, quando ele lamentava, ele dizia assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cessem os seus brotos ou os seus renovos. Ainda que envelheça a sua raiz na terra, e morra o seu tronco no pó, contudo, ao cheiro das águas brotará, e lançará ramos como uma planta. Sim, meus amigos, devemos crer que o cheiro das águas, de que fala Jó, viverá a dar frutos, que ao cheiro das águas nós possamos ainda dar fruto, e muito fruto, firmados na promessa de que seremos como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizermos será bem sucedido. Há esperança para mim e para você. Há esperança para um povo que não desiste. Há esperança para um povo que crê nas promessas do Senhor. Há esperança para um povo que crê na palavra poderosa, santa do Senhor Deus. Passa os céus, disse o Senhor Deus, através do profeta Isaías, passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Portanto, meu amigo, fica aqui essa nossa rápida reflexão. Ainda há esperança. Não desista. Vença a depressão, vença o desânimo, vença tudo em nome de Jesus Cristo, e vamos continuar firme, caminhando rumo ao céu. Aqui na terra teremos aflições, sim. Não se iluda com alguém que de forma desavisada, que por falta de conhecimento bíblico, talvez vão para as redes sociais ou escreve ou te fala que aqui na terra nós não podemos sofrer, não podemos ter dificuldade, que não podemos ficar doentes, que não podemos passar por tribulações, porque nós somos crentes, somos salvos, somos cristãos. Isso aí é conversa de quem não conhece nem a palavra de Deus e nem o próprio Deus, porque Jesus falou: no mundo tereis aflições. Aqui na terra é lugar de aflição, aqui é lugar de sofrimento, mas tem uma coisa: há um céu nos aguardando, há uma casa celestial nos aguardando. Ali sim não haverá morte, não haverá sofrimento, não haverá dor. Que Deus em Cristo vos abençoe, e que a graça poderosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, essa doce comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vossa vida, sobre a vossa casa. E fique aqui minha palavra final dessa nossa meditação: permaneça em mim, permaneça em vós a esperança em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Um abraço a todos. Eu quero orar por você.
Meu querido Deus, neste exato momento, Senhor, me elevo a Ti, dirijo a Ti, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, e eu venho a Te agradecer por tudo quanto o Senhor tem proporcionado a nós, meu Deus, neste mundo cruel, e ao mesmo tempo Te pedir as Tuas bênçãos, meu Deus, sobre a vida dessa pessoa que me ouve, sobre a vida, a casa, o lar desta pessoa que está nos ouvindo agora. Pai, estenda as Tuas mãos, Senhor, cubra, que a sombra das Tuas mãos alcance esta pessoa, que a alegria de servir a Ti alcance esta pessoa, que a esperança alcance esta pessoa, que o Teu Espírito Santo, a Tua graça e a Tua misericórdia envolva este ouvinte, a sua casa, o seu lar, os seus familiares. Eu te peço, livrai-os do mal. Meu Deus, estende as Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.